Olá pessoal, tudo bem? Dentro do estudo da filiação partidária, você compreendeu que ela é uma condição de elegibilidade e ela vem prevista com um tempo mínimo de 6 meses dentro da nossa legislação. Só que você também deve ter compreendido que em algumas situações nós deveremos flexibilizar esses 6 meses para que possamos permitir que determinadas pessoas que não podem estar vinculadas a partido político, caso desejem, registrem suas respectivas candidaturas. Falamos aqui da filiação partidária na tela comigo, do militar, do magistrado e do membro do Ministério Público, certo? São situações excepcionais. Por quê? Todos esses três aqui, tanto o militar quanto o magistrado, quanto como membro do Ministério Público, eles não podem, ao longo do desempenho das suas funções, estar atrelados a atividades eleitorais, estar atrelado a atividades, partidárias. Não é possível que um militar, no exercício da sua função, esteja vinculado, por exemplo, seja afiliado a um partido político. Só que, não podendo estar filiado, como que ele irá preencher esses 6 meses mínimos de filiação partidária? Vem a legislação e flexibiliza, cria para ele uma regra específica. O mesmo se diga em relação ao magistrado. O mesmo se diga em relação ao membro do Ministério Público. E essas são situações que geram um pouco de dificuldade para a nossa compreensão, por isso que eu trouxe para que nós pudéssemos frisar aqui. Vejam só, nós temos primeiramente que a regra é 6 meses ou aquilo que eventualmente o Estatuto prevê. Lembrando que o Estatuto não pode prever a menos e poderá prever a mais, desde que não faça essa alteração, evidentemente, em ano eleitoral. Seria uma alteração casuística que poderia prejudicar, evidentemente, prejudicar terceiros. E dentro das exceções, que são as 3 que nós tratamos, muito cuidado com relação ao militar. Primeira coisa, nós temos que lembrar que o conscrito ele é inelegível, ele não poderá se filiar. Enquanto estiver na condição de prestador do serviço militar obrigatório, não pode estar filiado a partido político, não há de se falar em qualquer hipótese de filiação para concorrer às eleições. Mas em relação ao militar alistável, ou seja, ao militar não conscrito, ele vai se filiar quando? Quando ele for escolhido na convenção partidária, certo? Você tem que lembrar aqui do artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, que fala o seguinte, que o militar alistável ele é elegível desde que, se ele contar com menos de 10 anos de serviço, ele se afasta efetivamente da atividade. Ou seja, quando ele for escolhido lá na convenção, ele se afasta definitivamente das suas atividades, certo? E esse definitivamente é definitivamente mesmo, ele não pode posteriormente retornar mesmo que perca as eleições, e ele passa a ser filiado naquele momento. Agora, se ele constar com mais de 10 anos de serviço, há uma possibilidade de ele ser agregado pela autoridade superior e se ele for eleito, ele será aposentado. Diz a nossa legislação, de acordo com a legislação militar, que ele fala que ele passará para a inatividade. É uma espécie de aposentadoria do militar. Caso ele não seja eleito, ele retorna às suas atividades na função que estava anteriormente. É uma hipótese excepcional. Em relação ao magistrado e em relação ao membro do Ministério Público, a filiação se dá quando? Com a desincompatibilização. O prazo de desincompatibilização para membros do Ministério Público aqui será para membros do MP e para magistrados, será como regra de 6 meses, e excepcionalmente para as eleições municipais, para o cargo de prefeito poderá ser por 4 meses, certo? Então, excepcionalmente por 4 meses. Portanto, nesses períodos, e isso você estuda dentro da lei de inelegibilidades, dentro desses períodos, quando houver o afastamento, a afiliação automaticamente, sem qualquer preocupação aqui com esse tempo mínimo. Por exemplo, se ele for concorrer à prefeitura e ele efetuar ali a desincompatibilização dentro do prazo de 4 meses e em ato contínuo a filiação ao partido, não há qualquer irregularidade. Só lembrando que este afastamento é definitivo. Não há qualquer possibilidade, como nós temos, por exemplo, em relação aos servidores, de, passado o período eleitoral, se eventualmente o servidor que concorreu às eleições não for eleito, ele volta para o cargo. Aqui para o
Magistrado e membro do MP não. É um afastamento de forma definitiva por plena incompatibilidade no exercício dessas funções, tá certo? Portanto, fique atento em relação a esses detalhes da filiação partidária. É algo muito importante para uma questão um pouco mais aprofundada dentro da nossa matéria. Ótimo estudo, uma excelente preparação e nós nos vemos em breve.